Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia do 29º domingo do Tempo Comum, Dia Mundial das Missões, nos apresenta o verdadeiro discipulado de Cristo, que deve ser vivido na simplicidade, na humildade e no serviço. E o evangelho desta liturgia está em Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Nesta liturgia, Jesus segue seu caminho, subindo para Jerusalém, quando dois dos discípulos, Tiago e João, motivados pela concepção de um reino terreno, marcado pela honra e vaidade, fazem um pedido ingênuo e desconcertante. Eles dizem: deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Esta atitude dos discípulos deixou os outros 10 indignados, talvez, infelizmente, porque possivelmente estes almejavam também o mesmo. Jesus, diante desta situação, orienta que ser seu discípulo requer atitudes diferentes dos poderes do mundo. E diz Jesus: entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Deixando claro que, para ser seu discípulo, é primordial a vivência do serviço, da humildade, da simplicidade, inclusive oferecendo a própria vida em favor do reino. A primeira leitura desta liturgia, de Isaías capítulo 53, versículo 10, apresenta o servo sofredor que oferecerá a sua vida em expiação. O servo sofredor, profetizado por Isaías, pode nos indicar tanto o povo de Deus exilado na Babilônia, quanto Jesus Cristo, que fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Já a carta aos Hebreus, na segunda leitura, confirma a profecia de Isaías, quando diz: temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas. E Jesus trouxe um sacerdócio desapegado de honrarias, prepotência e poder. Esse sacerdócio foi marcado pela postura e anúncio profético, trazendo como consequência o seu martírio na cruz. Mas, logo após a ressurreição, trouxe a vida nova para si e para todos que viverem os ensinamentos da sua boa nova. Portanto, irmãos e irmãs, as leituras desta liturgia nos motivam a não buscar reconhecimento ou privilégios de poder. O que a liturgia da Palavra de Deus nos apresenta está, de certa forma, na contramão da mentalidade humana no mundo pós-moderno, pois é natural querer ser o primeiro nas nossas empresas, nas pesquisas eleitorais, nos concursos, no esporte e na nossa vida profissional. O cristão deve ser justo e comprometido, claro, naquilo que realiza, mas seus dons e bens devem produzir serviço e paz onde quer que ele esteja. Enquanto discípulos e missionários de Jesus Cristo, o exercício ministerial acontece na comunidade cristã, numa doação de humildade e simplicidade
sem honrarias obsessivas, mesmo diante das adversidades. Entre nós cristãos não deve ser assim de Jesus. Entre nós cristãos não deve haver indiferença, dominação, jogo de interesses, prepotência e a insensibilidade. Entre nós, nas nossas comunidades, é essencial a solidariedade, a colaboração, a fraternidade, através da palavra que nos orienta, onde há a mesa da partilha e da alegria em Cristo Senhor. Entre nós deve haver também festa e alegria, no acolhimento um ao outro, onde todos possam perdoar e serem perdoados, fortalecendo assim a fraternidade como filhos, irmãos que se amam e ao mesmo tempo amados e em comunhão com Deus. E neste Dia Mundial das Missões, busquemos o ardor do verdadeiro discípulo de Cristo no exemplo e na intercessão de Santa Teresinha, a florzinha de Lisieux, que, por méritos obtidos na obediência, foi capaz de interceder pelos missionários do mundo todo, tornando-se padroeira das missões em 1927, pelo Papa Pio XI. De acordo com as Pontifícias Obras Missionárias e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, as doações da coleta missionária durante as missas de todas as comunidades neste final de semana serão direcionadas para os projetos missionários que visam atender às necessidades das populações em áreas carentes, especialmente em países de difícil acesso. Os recursos são destinados ao Fundo Mundial de Solidariedade, colaborando com o Papa no apoio de iniciativas que promovem a educação, a saúde e o desenvolvimento social, além de fortalecer a presença da Igreja em locais onde a fé católica enfrenta desafios. O Dia Mundial das Missões não é apenas um momento de contribuição financeira, mas também uma oportunidade para que os católicos se unam em oração e solidariedade, lembrando que cada gesto de generosidade pode transformar vidas. As Pontifícias Obras Missionárias e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil incentivam todas as paróquias e comunidades a se engajarem ativamente, promovendo ações que ajudem a conscientizar os fiéis sobre a importância da missão. Rezemos, irmãos e irmãs, para que a coleta do Dia Mundial das Missões possa dar assistência aos diversos projetos missionários no Brasil e no exterior. Que, a exemplo de Santa Teresinha de Lisieux, sejamos também missionários, rezando ou levando alguma oferta na coleta para as missões. Peçamos ao Espírito Santo, santificador e guia da Igreja, que nos santifique para que possamos ser sinal de humildade numa época marcada pelo egoísmo, pela opressão, também pelo autoritarismo nas funções de poder. E que tenhamos força para apresentar o rosto de Cristo misericordioso, humilde, servidor, libertador e redentor. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia.
E o poema para este 29º domingo do Tempo Comum, Dia Mundial das Missões, traz como título: Entre nós não deve ser assim. Entre nós não deve ser assim. Quem caminha em missão não deve ser o primeiro, mas viver a servidão precisa de humildade, servir com simplicidade e sem a dominação. Entre nós não deve ser assim. Nada de popularismo, nem querer os pedestais, e nem o autoritarismo. Não se deve assim viver, deve-se se converter para não cair no abismo. Entre nós não deve ser assim. Não esqueçamos nossa essência para vivermos a palavra fazendo a experiência. Para viver o discipulado, precisamos estar focados e ter muita consciência. Entre nós não deve ser assim. Luz do mundo, sal da terra, nas tantas realidades, plantar paz e não a guerra, semeando o amor, seguindo sempre o Senhor, caminho que ninguém erra. Entre nós não deve ser assim, deve haver sempre a partilha nas nossas comunidades, seguindo sempre as trilhas do Senhor que nos chamou e para o mundo nos enviou a ser luz que brilha. Entre nós não deve ser assim, devemos sempre servir com amor e alegria, sem nada de oprimir, ser profetas da verdade, ser sinal de caridade, mundo novo construir. Entre nós não deve ser assim. Vamos viver em missão, pela Trindade iluminados, corpo e alma em doação, a festa em comunidade, busca da fraternidade, em Deus, nossa comunhão. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos motiva a viver o verdadeiro discipulado, na humildade e no serviço, ilumine o seu caminho.